Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez iniciando a nossa Escola Paroquial de Formação. Este é o quarto encontro falando sobre a liturgia e o povo de Deus. E para conduzir este encontro, passar um pouquinho da sua experiência e também dos seus conhecimentos, nós vamos chamar o Padre Antônio Resch. Com você, Padre. Então, uma boa noite a todos. É com alegria que nós nos encontramos aqui nesse nosso quarto encontro para falar sobre a liturgia. Então, antes de nós iniciarmos nesta noite, eu convido a todos vocês, nós nos colocarmos num pequeno momento de oração, né? E nesta oração pedimos também assim para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, clarear a nossa mente para nós entendermos um pouco mais sobre a liturgia, aquilo que nós estamos estudando. Por isso eu convido a nós fazermos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos as luzes do Espírito Santo nesta noite, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Então vamos nós nessa noite, com essa oração, nós iniciarmos também com o nosso quarto encontro, que se diz a quarta aula de formação sobre a questão da liturgia. A liturgia é uma coisinha um pouco chata, uma coisa um pouco maçante, mas é importante a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre a liturgia para que nós possamos preparar melhor as nossas celebrações, podermos celebrar melhor, sabendo o que nós estamos celebrando, para que a partir dali possamos elevar o nosso espírito a Deus também, para que assim a nossa oração também possa ser um gesto de gratidão a Deus. Então, nesta noite, nós vamos começar a falar sobre a questão da celebração em si. Sendo que nestas aulas que nós vamos ter, muita coisa talvez nós vamos recapitular aquilo que a irmã já nos disse também nos encontros passados. Não que nós queremos colocar de forma outro sentido nas coisas, mas talvez clareando um pouco mais para vocês, para que vocês possam ter um conhecimento melhor das coisas e talvez até uma compreensão melhor. Então, como eu falei nessa noite, falando sobre celebração, é aí que eu me pergunto, como é que estão as nossas celebrações? Como é que elas são preparadas para que nós possamos fazer uma verdadeira celebração? Tanto a celebração da missa, como a celebração da palavra em nossas comunidades. É isto que eu me pergunto logo de início. Então, para começo de conversa, eu posso dizer assim: as nossas maneiras mais apropriadas para descrever como é que estão as liturgias, como é que elas estão sendo preparadas em muitos lugares, em muitas comunidades, talvez até na minha comunidade. É uma liturgia de gavetas. É isso que a gente faz. E esta liturgia de gavetas, existem muitas comunidades que fazem isso. Existem gavetas grandes e existem gavetas pequenas dentro dessas gavetas grandes, para que a gente possa entender um pouco a questão da liturgia. As celebrações são verdadeiros armários.
Esses armários têm chaves, mas elas nunca estão à disposição da nossa comunidade. Elas nunca estão à disposição para os nossos serviços litúrgicos. Então, por isso, é um privilégio ou uma obrigação de um pequeno grupo. É um pequeno grupo que faz tudo isso, eles que sabem fazer, e somente eles que fazem. Então, são poucos que fazem muitos e muitos fazem poucos em nossa comunidade. Existem comunidades onde a liturgia é um armário com 3 grandes gavetas, para nós entendermos. A primeira gaveta, uma gaveta bem grande, é a gaveta do padre. O padre chega, ele praticamente faz a celebração ao seu modo, não quer nem saber das equipes de liturgia, não quer nem saber das equipes de canto e assim por diante. Ele vai conduzindo a celebração ao seu modo. Não existe uma sintonia, não existe praticamente um conjunto das coisas. Então, cada um puxa para um lado. E com isso, praticamente, muitas vezes não se sabe o que o comentarista está dizendo, qual é praticamente o sentido do canto que os cantores estão puxando e qual praticamente é a reflexão do padre. A segunda gaveta que nós temos, praticamente, para que a gente possa entender, é a gaveta dos músicos. Os músicos escolhem cantos que eles acham bonitos, que eles praticamente dominam melhor, e não tem nada a ver praticamente com a liturgia do dia. Muitas vezes fogem completamente do contexto da liturgia. Então eles fazem a seu modo. E a terceira gaveta que nós temos é a gaveta do comentarista e a gaveta dos leitores. O comentarista chega justamente lá na frente da assembleia, começam praticamente a enfatizar o comentário inicial a seu modo, que muitas vezes tem nada a ver com a leitura do dia. Nada a ver. E os leitores, praticamente os leitores não têm preparação alguma. Nem sequer tem conhecimento da leitura, o que eles vão dizer. Então, muitas vezes aparecem palavras estranhas ali, que saem tropeçando sobre as palavras, não sabe qual o significado das palavras, não sabe muitas vezes como se pronuncia certas palavras. Porque ter preparação para a leitura significa: eu devo ler as leituras com antecedência, eu devo me programar para isso, para que eu possa fazer a leitura proclamada e não a leitura lida. Por isso, essas gavetas existem nas nossas celebrações. Uma gaveta não tem nada a ver com a outra. Então, como já tivemos uma pequena explanação sobre isso, tem a gaveta do padre, tem a gaveta dos músicos, tem a gaveta do comentarista e do leitor, que é a equipe de liturgia para aquele dia. Não se entra em sintonia, fica praticamente totalmente destoado. E como é que fica a assembleia nesse dia? Porque eu não devo me preocupar naquilo que eu vou fazer, se é bonito ou não é. Eu tenho que me preocupar com a assembleia, para que a assembleia ela possa também celebrar junto, ou melhor dizendo, rezar junto com tudo isso. E nessas 3 gavetas, o único ponto em comum que tem é a celebração, mas cada um do seu jeito. É o único ponto em comum. Começa a missa, os músicos começam com o canto de entrada. A liturgia em gavetas, a canção não tem nada a ver com o comentário inicial, que não tem nada a ver com a reflexão do padre, que muitas vezes tem nada a ver com aquilo que a liturgia propõe para esse dia. Porque se nós nos prepararmos com antecedência, nós podemos ver, cada celebração, a liturgia, ela traz uma reflexão para nós, para aquele dia. E quando nós ficamos totalmente destoados,
não traz reflexão alguma. Cada um quer trazer uma reflexão a seu modo. Então, por isso, não toca em nada. A celebração continua, as gavetas vão se abrindo, as gavetas dos músicos vão se abrindo, vão se fechando, até mesmo o padre, durante a homilia, não diz nada com nada, e às vezes praticamente até contradiz aquilo que é dito no comentário, aquilo que a própria letra do canto nos coloca. E quanto à questão praticamente dos músicos, muitas vezes na hora da reflexão, na hora da homilia, é ali que muitas vezes eles buscam abrir as portas do seu armário para que eles possam afinar o violão, para que eles possam sair para beber água na sacristia, para que eles possam sair jogar conversa fora, quando muitas vezes não fica até fazendo um fundo musical, na hora que é uma hora de reflexão, uma hora de silêncio. Por isso, dentro das gavetas, existem as gavetinhas pequenas. E essas gavetinhas pequenas, a gaveta do comentarista, a gaveta do recepcionista, a gaveta do leitor, a gaveta do salmista, a gaveta dos precistas e assim por diante. Cada gaveta, cada um faz o seu modo. Não existe uma preparação. Então, a liturgia em gavetas, eu digo para vocês, ela nunca funcionou e nunca vai funcionar. De jeito nenhum. Ela não funciona nas nossas comunidades, ela não funciona para as nossas celebrações. Por isso que nós temos que nos preocupar para que possamos ter uma boa celebração, tanto a celebração da Eucaristia como a celebração da palavra. Nós precisamos criar uma pastoral litúrgica. É isso que nós devemos nos preocupar. E esta pastoral litúrgica pode ser que até exista já hoje nas paróquias, pode ser que exista nas comunidades, mas só de nome. Funcionar, ela não funciona. Porque a pastoral litúrgica, ela é tão importante quanto as outras pastorais. Quer dizer, todas as pastorais, todos os movimentos, eles fazem parte de uma pastoral litúrgica. Porque se elas não fazerem parte dessa pastoral litúrgica, novamente nós voltamos àquela questão de gavetas, onde cada um faz o que quer, da maneira como quer, para que ele possa se aparecer. E olhando bem, não somos nós que devemos aparecer, mas sim nós estamos fazendo para que Cristo possa estar presente no meio de nós. Por isso, todas as pastorais que nós temos hoje nas nossas paróquias, as pastorais que nós temos em nossas comunidades, elas brotam justamente da liturgia. Então, não basta que exista equipe de celebrações. O que nós estamos acostumados a dizer, esta equipe é responsável, aquela outra equipe é responsável, essa equipe faz hoje, aquela outra faz domingo e assim por diante. É preciso que haja praticamente uma equipe litúrgica e não uma equipe de celebração. Equipe de celebração é um grupo de pessoas encarregadas para preparar uma celebração específica. Por exemplo, a missa aqui que nós temos na matriz aos domingos, às 8 horas da manhã. Então a equipe ela é responsável por isso. Mas para que essa equipe seja uma equipe litúrgica, o que é preciso? Elas têm que se preocupar com tudo. Precisa-se, em primeiro lugar, do recepcionista. Precisa-se de um comentarista. Precisa-se de leitores. Precisa-se de salmista. Precisa-se do precista. Precisa-se dos músicos, cantores, instrumentistas. Precisa-se dos ministros da Eucaristia. Precisa-se de acólitos.
Tudo isso faz parte de uma equipe. E para que isso esteja tudo em sintonia, o que é necessário? É necessário nós sentarmos para preparar a nossa celebração. Por isso, equipe liturgia, ela está encarregada da celebração. E ela é formada pelos membros da comunidade para que ela possa estudar, para que ela possa rezar, avaliar, preparar a celebração. É isso que precisa. Então, a equipe, ela não está pensando apenas naquela missa. Que bom se hoje nós tivéssemos coisa muito mais além. Porque uma equipe de celebração, ela tem que pensar num todo. Esta celebração e o que nós vamos deixar também para que o povo possa também levar a sua mensagem a partir desta celebração. Então, a pastoral litúrgica, ela é muito importante, porque ela vai sentar com essas equipes de celebração e, a partir dali, vai ajudar com que as equipes preparam as celebrações nas suas comunidades. É isto que precisa. E que bom se nós tivéssemos equipes não só para nossas celebrações, mas também para os sacramentos da nossa paróquia, para que possamos ter as celebrações dos sacramentais em nossa paróquia. Por exemplo, batismo, momento da crisma, para as penitências, para os matrimônios, para a unção dos enfermos, para a primeira Eucaristia, e também os sacramentais, que seria a encomendação de falecidos, procissões, bênçãos, adorações, e também outros momentos, que seria a celebração da palavra, que nem, por exemplo, via sacra, novena, grupos de oração, grupos de famílias, terços, cultos e assim por diante. Então, por isso, para cada uma dessas celebrações, poderiam ter uma equipe de liturgia. É isso que podia ter. Então, quem participa desta equipe de liturgia? Em primeiro lugar, o presidente. E o presidente sempre é um ministro ordenado. O ministro ordenado, que é o bispo, o padre ou o diácono, quando tem diácono na paróquia. São eles que participam da preparação. E depois nós podemos ver, vem os animadores. Os animadores, que seria recepcionista, seria comentarista e assim por diante. Depois vem os leitores. Vem salmistas, vem precistas, vem os músicos, vem os instrumentistas, ministros da Eucaristia, acólitos. Todos esses fazem parte da equipe de celebração. É isto que eles fazem. Por isso eles devem sentar durante a semana para que possam preparar as celebrações que irão ter pela frente. Agora, falando um pouco para vocês sobre a questão do roteiro para a celebração. Semanalmente, cada comunidade celebra a ceia do Senhor. Há lugares que eles fazem as celebrações eucarísticas, mas há comunidades que eles fazem a celebração da palavra. Agora, diante disso, nós não podemos deixar tudo para a última hora, como praticamente existem em muitas comunidades. Porque em muitas comunidades acontece assim, chega faltando 5 minutos para começar a celebração, ou começar a missa. Muitas vezes o padre já está paramentado, já está na porta ou na sacristia para iniciar a procissão logo que der início, e a partir dali que ainda muitas vezes a equipe de liturgia está correndo atrás de certos componentes para fazer leitura, para fazer salmo, para fazer preces, ou até mesmo para que possam preparar os cantos para determinados momentos da celebração. Então, por isso, praticamente não funciona dessa forma. O resultado dessa celebração, podemos dizer assim,
é uma coxa de retalhos. A nossa celebração acaba se tornando uma tragédia. Por isso é preciso sentar durante a semana para nós podermos preparar a nossa celebração. Por isso eu coloco para vocês algumas dicas como nós devemos preparar. Existem alguns passos a serem feitos. O primeiro passo que praticamente eu utilizo para preparar a celebração é nós sabermos situar a nossa celebração no tempo litúrgico em que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo no tempo do Advento, no tempo do Natal, no tempo comum, ou praticamente no tempo da Quaresma, ou no tempo pascal, nós devemos olhar tudo isso. Então, em primeiro lugar, nós devemos saber situar o tempo em que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, que ainda é no primeiro passo, em segundo lugar, nós vemos se praticamente existem algumas festas. A festa dos santos, festa do padroeiro, ou se praticamente existem algumas memórias de alguns mártires, se existe alguma solenidade que nós estamos celebrando. Então, tudo isso é importante nós considerarmos para que nós possamos preparar melhor a nossa celebração. Tudo isso vai fazer com que nós levamos a vida para a comunidade. Este é o primeiro passo. O segundo passo para nós prepararmos uma celebração é aprofundar as leituras. Isto quer dizer, nós vermos as leituras com antecedência. É nós conhecermos os textos bíblicos. É nós vermos o que vai ser lido. Qual a mensagem que os textos bíblicos nos deixam para esse dia. É ter esse conhecimento. Terceiro passo. O terceiro passo é praticamente exercício de criatividade. Então, no momento que a gente conhece os textos bíblicos, é a partir dali que vai surgir algumas ideias. Essas ideias, o que nós podemos colocar dentro da nossa celebração para enriquecer ela mais ainda? Podemos usar símbolos, podemos usar gestos, podemos usar cantos. E quais são os cantos que nós podemos colocar dentro das nossas celebrações? Podemos fazer alguma leitura encenada, ou podemos fazer uma outra encenação que também ajuda na reflexão, no aprofundamento da mensagem da palavra de Deus. É tudo isso que nós devemos nos perguntar. Então, o terceiro passo, praticamente, é exercício de criatividade. E quando essas criatividades elas surgem, a partir dali que nós vamos enriquecendo cada vez mais as nossas celebrações. E o quarto passo, para que nós possamos preparar a nossa celebração, é elaborar o roteiro. Agora chega o momento de colocar no papel, colocar a ideia no papel. E diante desse momento eu coloco no papel, e a partir dali que eu vou me perguntando, quem é que faz isso? Segundo lugar, como é que eu vou fazer isso? Em terceiro lugar, quando, em qual momento da celebração que eu faço isso? Por isso, o roteiro é fundamental também para que eu possa colocar sobre o altar o papel do roteiro sobre o altar, para que o presidente da celebração ele possa também ter um conhecimento do que vai acontecer durante a celebração. Então, cada passo que vai ter, ele vai tendo conhecimento. Então, por isso é muito bom que o padre participasse, como eu já disse agora há pouco, participasse das nossas reuniões de participação. Mas como hoje nós sabemos que existem muitas atividades, existem muitas celebrações, missas das comunidades, fica difícil do padre participar das reuniões.
existem muitas equipes de liturgia, muitas celebrações, e não é fácil dele participar. Então, para isso, existe um exemplo prático. Um exemplo que eu considero importante para vocês também. Até que vou passar aqui. Então, o roteiro da celebração, o título. Primeiro lugar, tempo litúrgico. Do lado eu já coloco, qual o tempo litúrgico que eu estou vivendo? O tempo litúrgico que nós estamos vivendo agora é o tempo comum. Esse é o tempo litúrgico. Segundo, a realidade da comunidade. Qual é a nossa realidade? É um encontro festivo com todas as comunidades em preparação da festa do padroeiro ou da festa da padroeira. É o motivo desta celebração. Esta é a realidade. Terceiro, a mensagem da palavra. As leituras, por exemplo, falam disso. As leituras falam daquilo. Ou melhor, um exemplo. As leituras falam praticamente do bom pastor. Porque no Evangelho Jesus se apresenta como o bom pastor. E bom pastor nós podemos ir lá nos Salmos que nós percebemos que no Salmo 22 também fala sobre o bom pastor. Então, por isso, essa é praticamente a mensagem da palavra de Deus. Quarto momento do nosso roteiro seriam os ritos iniciais. O que nós vamos fazer nos ritos iniciais para colocar no roteiro que vai sobre a mesa, para que o padre possa estar também tendo conhecimento daquilo que nós preparamos. Então, os ritos iniciais. Na acolhida é pedir para as comunidades apresentarem as suas faixas, cartazes, etc., quando existe um encontro das comunidades em preparação de uma festa. Ou praticamente no comentário inicial, a comentarista poderia pedir, quando existe algum visitante, poderia se apresentar também à Assembleia. No Glória, por exemplo, Glória nós vamos colocar aqui, é cantado ou é rezado. O padre logo já sabe, não precisa ficar esperando sinais, gesticulando para que possam criar uma comunicação. Mesma coisa o ato penitencial. E também nós podemos colocar assim no comentário inicial, o tema que nós vamos ressaltar é o tema do bom pastor. O padre já sabe que este é o tema do dia. E até embaixo nós podemos colocar aqui no quarto ponto, comentarista, por exemplo. Quem é o comentarista? Um exemplo prático, o Zé Mário. O Zé Mário é comentarista, então o padre já sabe que ele é o comentarista. O quinto ponto do nosso roteiro, o quinto ponto fala sobre a liturgia da palavra. E nesta liturgia da palavra vem a primeira leitura, colocamos, primeira leitura, quem faz? Maria Aparecida, por exemplo. O Salmo responsorial. Quando eu citei o Salmo 22, que fala sobre o bom pastor, novamente eu coloco aqui. E o Salmo 22, aí é importante nós colocarmos quem é que vai proclamar o Salmo. Exemplo, Fabrício, ele vai proclamar. Se ele vai cantar com instrumento ou sem instrumento. Se ele vai fazer o solo e a assembleia praticamente vai intercalar. E assim por diante. São essas as formas de colocar. A segunda leitura, quem é que faz a segunda leitura? Acácio, por exemplo. Aclamação praticamente nós vamos ter que colocar. Como é que nós vamos fazer a questão da aclamação? Já que nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, que muitas comunidades costumam fazer a entrada solene da palavra de Deus, a entrada da Bíblia. Então, por isso nós podemos colocar como exemplo. Vai ter essa procissão e quando a Bíblia chegar ali na frente do presbitério, como é que nós vamos fazer? Alguém vai receber? Tem algum lugar de destaque para colocar a palavra de Deus? Ou praticamente nós vamos chegar lá e a pessoa que está levando a Bíblia fica totalmente perdida, não sabe o que fazer com a Bíblia? Onde muitas vezes chegam, jogam sobre o altar e viram as costas e vão embora.
Então, uma das formas praticamente de fazer isso é quando a Bíblia se aproxima na frente do presbitério ou na frente do ambão, nós vamos acolher esta Bíblia com uma calorosa salva de palmas. É uma das formas, e depois o lugar de destaque, ou nós entregamos para o leitor para que ele possa fazer isso. As preces, praticamente, quem é que vai fazer as preces? Então, as preces podem ficar a cargo da comunidade. Nós mesmos fazemos as preces. E é muito mais prático nós fazermos a nosso modo, porque nós vamos rezar a partir da nossa realidade. Depois, mais adiante, quando chegar nas partes da missa, novamente eu vou voltar a esta parte. Como nós devemos preparar as preces, a oração dos fiéis nas nossas comunidades. Uma pergunta, só um momentinho, depois eu continuo. Padre, rezar um terço para diminuir as conversas paralelas antes das celebrações nas comunidades pode-se fazer? Eu digo que rezar o terço é muito bom, mas o mais importante, antes das nossas celebrações, nós devemos deixar um ambiente silencioso, para que cada um possa fazer a sua oração, cada um possa fazer a sua preparação. Colocar-se na presença de Deus, para que aquilo que eu vou celebrar, eu possa celebrar toda a minha vida. Isso é importante. Não quer dizer que é uma forma errada de nós rezarmos o terço antes da celebração. É muito importante, mas o mais importante é deixar um momento em silêncio, sem música, sem som. Se for ter um som, é um som baixinho, som ambiente apenas, e não instrumentos lá na frente, muito menos ensaios de cantos. Tem mais uma pergunta aqui. Como foi falado da Bíblia, como devemos levar a Bíblia na procissão? Aberta ou fechada, e em que momento da celebração? Que altura também? Que altura? Para cima? Existem dois momentos, praticamente, que eu considero muito importantes para a entrada da Bíblia. Uma delas pode ser já na procissão de entrada, onde nós entramos com a palavra de Deus, ela vem à frente, ladeados com duas velas, né? Então ela viria nesse momento, e o outro momento seria justamente no momento do rito da liturgia da palavra. Então, antes da primeira leitura, quando o padre termina a oração da coleta ou a oração do dia, então esse é o momento de fazermos a intronização da palavra de Deus, né? Então, seria esses dois momentos. E sempre lembrando, a Bíblia ela entra e ela deve estar ladeada com duas velas, né? E também pode vir também ladeados com dois ramalhetes de flores também, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela vem trazendo vida. Então, por isso, praticamente, a luz e a vida simbolizando através das flores. E uma forma de nós praticamente trazermos a Bíblia, ela deve sempre vir, a Bíblia fechada, desta forma, e ela vai vir à altura da minha cabeça, né? Essa altura aqui, praticamente, eu devo apresentar a Bíblia à comunidade. Se eu ergo da altura da minha cabeça ou um pouquinho mais, a comunidade vai conseguir enxergar a palavra de Deus, e não trazer ela aqui embaixo, colada no peito ou de outra forma. Eu, para entregar ela fechada, estendo os braços desta forma e trago ela. E, se possível, durante a caminhada, ainda vou mostrando para o povo. Chegando lá na frente, antes de colocar no local adequado ou entregar para a pessoa responsável, eu abro e entrego à pessoa. Então, é desta forma que se faz praticamente a questão da entronização da palavra de Deus. Continuando o nosso roteiro, eu parei praticamente no 5º ponto. Agora, o 6º ponto do nosso roteiro. Como fazer um roteiro de celebração? Continuando a nossa celebração, eu parei ali na questão das preces.
As preces, mais adiante eu vou colocar para vocês também a importância de nós mesmos fazermos as preces para a nossa comunidade. Agora, o 6º ponto fala sobre a questão do salmo, do santo, aliás. O santo, muitas vezes, o celebrante não sabe se é cantado ou se é proclamado, rezado. Então, muitas vezes não se sabe. Olha-se para os cantores, muitas vezes se gesticula para eles, ou espera com que eles olhem para o celebrante, para que possa existir uma comunicação. E muitas vezes o padre diz, é cantado, e é rezado, é proclamado. Outras vezes, dizendo, eles puxam o canto. Então, não existe essa sintonia. Por isso é importante anotar no roteiro também. E ainda nesse 4º ponto, ainda pode ser colocado, 5º ponto, pode ser colocado também ainda sobre a questão de nós cantarmos a doxologia. O que é isso? É um mistério muito grande, que nós vamos ver depois também, né? Mas essa doxologia, o final da doxologia, quando o padre praticamente apresenta o pão e o cálice, dizendo por Cristo, com Cristo e em Cristo. O final desta oração, né, pode-se cantar, e é uma questão litúrgica, cantar o amém. Então também colocar ali o amém da doxologia será cantado também. A mesma questão, a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso rezado ou cantado. E se for cantado, deve ser cantado as letras do Pai Nosso. E não criar outras letras em cima. Criar outra forma de cantar. E também ali vem a questão do cordeiro, se será cantado, não será cantado. Muitas comunidades costumam fazer o abraço da paz, se vai ter, não vai ter, se é canto, não é canto. E também a comunhão. A comunhão, praticamente, nós vamos ver a questão se a comunhão ela é cantada ou não. Mais adiante, novamente, eu digo, vou entrar na parte da comunhão para ver como é que nós vamos fazer o canto da comunhão, quando nós vamos ver as partes da missa. Hoje nós estamos apenas vendo a questão da celebração. Mais uma pausa para uma pergunta. São 2 perguntas, na verdade tem 3, mas uma a gente pode juntar. Fala sobre as preces. As preces pela da Assembleia deverá ser espontânea ou segue a liturgia diária? E se pode ser feito por 2 pessoas, por um casal? As preces, elas nunca devem ser lidas aquelas que vêm prontas. Porque aquelas que vêm prontas, por exemplo, na liturgia diária, que antigamente eram os nossos folhetos, muitas vezes essas preces não dizem nada com nada sobre a nossa realidade. Porque se nós estamos celebrando a Eucaristia, nós estamos celebrando a vida da comunidade. Então nós trazemos para a nossa celebração toda a nossa vivência de comunidade. E na nossa vivência, nós praticamente devemos saber rezar sobre os problemas que existem em nossa comunidade, sobre as situações que se encontram em nossa comunidade, sobre as angústias, as esperanças que existem na comunidade. Então, por isso, é muito importante nós sabermos preparar as nossas preces, né? Agora, a maneira como nós vamos preparar não vai ser hoje que eu vou colocar para vocês como será feito, quais são os passos que vai ser feito. Isso nós vamos deixar para outro dia, quando nós vamos estudar as partes da missa. Vai chegar o momento das preces, que eu vou colocar certinho para vocês como é que vai ser as nossas preces, a elaboração das preces, né? Então isso é muito importante, certo? Porque as preces, ela é justamente assim, nós estamos na liturgia da palavra, ouvimos a palavra de Deus. Depois vem a questão da homilia. A homilia seria refletir a palavra de Deus. Qual a mensagem que esta palavra de Deus ela trouxe para mim nesse dia de hoje? Depois da homilia, vem a questão do creio. Então, eu tendo refletido sobre a palavra de Deus, agora é o momento de eu professar a minha fé. A convicção de que eu vou viver a minha fé baseado nesta palavra, a qual eu vou refletir. Então, somente depois de eu ter professado a minha fé,
Agora sim, eu vou rezar sobre os problemas que eu conheço, as situações que eu conheço em minha comunidade. Eu vou apresentar a Deus nesse momento. Então, isto é as preces, né? Então, por isso, novamente, eu procuro enfocar de que as preces é muito importante a nossa comunidade mesmo preparar. Os salmos, alguns cantam e outros rezam. Qual é a maneira correta? Bom, a maneira correta é justamente isso. Quando ela é cantada, então praticamente, se for cantada num todo, se canta praticamente desta forma. Um solista vai cantar as estrofes. A assembleia canta o refrão, mas a assembleia tem que conhecer. Se a assembleia não conhecer o refrão, então é sinal de que não existe uma sintonia entre a assembleia e a equipe de liturgia. Então, esta é uma forma. A segunda forma, pode-se praticamente ler as estrofes e cantar o refrão junto com a assembleia. Mas precisa ensaiar com a assembleia. Agora, esse ensaio não é justamente os últimos 5 minutos antes de começar a missa. Não é desta forma. Porque praticamente nós temos que deixar um tempo limitado antes das nossas celebrações em silêncio, para que todas as pessoas que chegam à igreja possam entrar num clima de oração, um clima de encontro com Deus. Por isso esse silêncio. E a terceira forma do salmo, ele pode ser apenas proclamado. Alguém vai ler as estrofes, a assembleia dá as respostas que se tem, respostas devidas sobre a questão do salmo. Existem as 3 formas, e todas as 3 formas são litúrgicas. Mais alguma pergunta? Então vamos continuar mais um pouco. O último ponto do nosso roteiro que nós temos de preparar uma celebração, o último ponto é isso. Depois da comunhão vem a oração. A oração que o presidente da celebração faz. Terminou essa oração, eu vou ter que especificar no meu roteiro que eu coloco sobre o altar. Vai ter homenagem nesse dia? Porque muitas vezes, em certas comunidades, chega o Dia das Mães, Dia dos Pais, outros momentos especiais, eles querem fazer uma homenagem, querem fazer uma encenação, às vezes preparam uma equipe para isso, mas o padre não está sabendo. Como é que ele vai dar um espaço para isso? Então é importante focalizar ali. E também até mesmo os avisos. Se vai ter aviso ou não vai ter aviso. E não é o padre ficar perguntando, vai ter aviso? Como é que é? Vai ter, não vai ter? Às vezes gesticula perguntando se tem ou não tem avisos. Então isso é importante. Terminou essa parte, homenagem, aviso, quando não tem nada, vem a bênção final. Terminou a bênção final, aí sim o canto final, é só depois. Então esse canto final é a mesma forma, a procissão que o povo faz, saindo da igreja, indo para a sua missão. Da mesma forma como tem um canto de procissão de entrada, agora é um canto de procissão de saída. Da mesma forma, só que é o inverso. Na entrada vem o celebrante, a equipe de liturgia, na saída é toda a assembleia saindo para a missão. Então, este é o roteiro. Simples, fácil, que nós podemos preparar quando a gente senta durante a semana para preparar a nossa celebração. E o 5º passo, é o último passo de preparar também, é a avaliação que nós devemos fazer. Então não é só antes da celebração. Depois da celebração, nós também devemos ter consciência que nós devemos sentar para avaliar o que foi celebrado. E nesta avaliação nós devemos perceber com clareza quais foram as falhas cometidas. Não basta apenas comentar, deu certo ou não deu, funcionou, não funcionou. Nós devemos nos questionar a partir da assembleia. Não é só a partir da equipe. Nós conseguimos atingir a assembleia ficou satisfeita? Ficou alguma mensagem para a assembleia? Ou será que nós devemos melhorar cada vez mais
para que a nossa celebração possa deixar alguma mensagem profunda para que eles possam levar junto consigo ao longo da semana. Porque muitas vezes as pessoas participam das celebrações dominicais e a semana inteira eles vivem praticamente mergulhados nos trabalhos, nos afazeres, e não retornam para a igreja, só retornam no outro final de semana. Então, por isso é importante deixar uma mensagem para que ao longo daquela semana eles possam vivenciar esta mensagem que eles conseguiram captar ao longo da celebração. Ficou claro para vocês sobre a questão dos 5 passos que nós devemos fazer para que possamos preparar melhor as nossas celebrações? Recapitulando então, primeiro passo é nós sabermos situar a nossa celebração no tempo em que nós estamos vivendo, o tempo litúrgico. Repito, o tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo comum, então praticamente nós devemos situar no tempo comum. Segundo passo, aprofundar as leituras, conhecer as leituras, ver qual mensagem que as leituras elas trazem, para que em cima disto nós possamos preparar o roteiro da nossa celebração. Terceiro, vai existir alguma criatividade? Vamos fazer alguma coisa nessa celebração, uma coisa diferente, para que as pessoas possam buscar uma mensagem para si? O quarto, elaborar o roteiro. O roteiro para que nós possamos deixar para o celebrante e também para a equipe da liturgia. E dentro desse roteiro, especificando tudo. A questão dos cantos, do comentário, das leituras, salmos, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, toda a nossa celebração. E o último passo, fazer uma avaliação. O que foi bom, o que ajudou, o que prejudicou. Não é a partir da minha equipe, mas a partir da assembleia. Que eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o Senhor. E para que o Senhor possa estar praticamente em sintonia com toda a assembleia. Se fosse para mim, eu não precisava nem sair de casa para fazer isso, eu podia fazer em casa. Então tenho que me preocupar com as pessoas que participam da celebração. Ok? Então, entendido sobre a questão da celebração? Tem só um comentário aqui que falta muito cumprimento de nossos irmãos. Nem bem acaba a celebração e todos se retiram da igreja. Esse é um dado importante que depois eu vou enfocar também, né? A questão de sair antes da celebração significa um ponto. A pessoa não tem compromisso com nada, muito menos com a palavra de Deus. Por isso eles se afastam antes. Porque quem não tem compromisso não sente praticamente aquele desejo de ser enviado para aquela missão que ele tem na própria comunidade. Por isso que ele sai antes. Então agora nós vamos começar a falar sobre a postura, né? As nossas posturas que nós temos, né? E essas posturas praticamente nós vamos ver, porque o nosso corpo ele fala, não é só através da boca as nossas palavras, mas todo o nosso corpo, nossos gestos, tudo isso fala. Então o nosso corpo inteiro ele se comunica também, né? Comunica com as pessoas, se comunica através da liturgia de uma forma ou de outra. Então é isso que nós vamos ver. Então, só um instantinho, só porque para o senhor não voltar muito lá atrás. É que esquecemos de responder a pergunta se as preces podem ser feitas por um casal. Não tem problema. Ou por duas pessoas. 2 pessoas ou em um casal. não, até pode ser feito, mas desde o momento que eu faço uma prece e depois o outro faça a outra prece, intercalado, isto pode ser feito, né? As preces podem ser feitas. Até mesmo, muitas vezes, o salmo não é recomendado, não é uma questão litúrgica, mas por segurança que possa se dar às pessoas,
porque muitas vezes existem crianças, adolescentes tímidos nessa situação. Também o salmo pode se fazer para dar segurança para a criança. Não é recomendado, não é uma questão litúrgica, mas a questão de educação, de segurança que nós vamos fazer para que ela possa ir se habituando e depois fazer parte da equipe de liturgia. Ok, então agora vamos às posturas. Então a primeira postura que nós temos praticamente para falar para vocês. A primeira postura é ficar de pé. O que significa ficar de pé numa celebração? Porque tem muitas vezes a pessoa entra para a igreja, chega diante do banco ali, se esparrama em cima do banco, se joga em cima do banco e ali fica a seu modo, muitas vezes, mal posicionado, mal sentado e assim por diante. E ali não se mexe para nada. A única coisa é só se levanta para ir embora. Mas o questão, ficar de pé, o ficar de pé é a posição do Cristo ressuscitado. Então, por isso a igreja, ela valoriza esta postura. Nós ficarmos de pé. É uma atitude praticamente de quem está pronto para obedecer a Deus. Eu estou de pé, estou pronto, vou obedecer a Deus. Ele vai me enviar, eu estou pronto para partir. Eu estou disposto a ir ao encontro dos meus irmãos. Eu estou disposto a ajudar os meus irmãos, a estender a mão para os meus irmãos. Então, por isso, ficar de pé demonstra prontidão para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi com Jesus. Eu devo colocar em prática. Então, esse é o gesto ficar de pé. E quando eu não tenho praticamente esta postura, ficar de pé significa não aprendi nada com Jesus e eu não estou disposto a nada. Certo? Primeira postura. A segunda postura é sentado. E existem momentos da celebração que nós sentamos. Quando não, muitas vezes até o presidente da celebração convida a assembleia para sentar. Então, sentado é a atitude não só de quem ensina. Jesus subiu ao monte e sentou-se, e a partir dali ele começou a falar à multidão, começou a ensinar a multidão, começou a ensinar os seus discípulos. Então, por isso também, quem senta é uma atitude de escutar. Eu vou sentar para escutar. Eu vou sentar para dialogar, para me comunicar. Eu vou sentar para meditar a palavra, meditar aquilo que estão fazendo. Assim como Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Madalena, quando ela soube que Jesus estava, ela foi ao encontro, sentou aos pés e ficou ali, ouvindo o que Jesus tinha para dizer, e esqueceu do mundo lá fora. Ela começou a ouvir a palavra, então ela sentou-se aos pés de Jesus. Por isso, sentar, nós devemos saber, nós devemos sentar no gesto de ficar bem à vontade. Ouvir com paciência aquilo que o Senhor tem para me dizer. Eu não devo ter pressa. Eu devo ouvir com satisfação a palavra de Deus, a mensagem de Deus, aquilo que está sendo refletido, ou devo sentar com tudo aquilo que está sendo repassado para a assembleia. Então, é sentar, sem pressa. Terceira postura, ajoelhar-se, ou colocar-se de joelho. É uma posição de quem se põe em oração profunda, em oração confiante. Novamente, aqui eu pego como exemplo a atitude de Jesus. Jesus se afastou dos discípulos praticamente quando levou os discípulos consigo para o alto da montanha, afastou-se mais ou menos uns 30 metros, ajoelhou-se e a partir dali ele suplicava ao Pai.
Então quer dizer, ajoelhar é colocar-se numa posição de quem se põe numa oração profunda diante de Deus. E isso é comum nós vermos diante do Santíssimo Sacramento, no momento da consagração, na nossa celebração da consagração do pão e do vinho. E ajoelhado significa adorar a Deus. É um gesto de nós interiorizarmos aquilo que nós estamos contemplando nesse momento. É o momento de eu meditar também, meditar este fato para a minha vida. A grandeza que Deus realiza para a vida do ser humano. Então, por isso, ajoelhado é um gesto de humildade, é um gesto de quem se coloca diante do Senhor percebendo a grandeza de Deus. Porque aquele que não se ajoelha, principalmente no momento em que nós percebemos a grandeza de Deus presente na nossa vida, significa, ele quer se colocar na altura do Senhor, quer estar em pé de igualdade ao Senhor. Por isso é importante ajoelhar. Mais uma pausa para uma pergunta. São duas. Eu acho que acaba voltando por causa da internet, acaba vindo Sim, depois. Não tem problema. Devido à pandemia, a nossa comunidade está fazendo leitura e salmo pela mesma pessoa. Seria correto? Bom, correto não seria, né? Mas quando não se tem outra opção, então se aconselha fazer, né? Porque o correto, liturgicamente correto, seria cada pessoa numa celebração exercer apenas uma função. E não praticamente uma pessoa querer fazer tudo e todos não fazer nada. Então, cada um exercer uma função dentro da celebração. Quem é ministro da Eucaristia, o papel é só ministro. Quem praticamente é comentarista, o papel é só comentarista. Quem é recepcionista, o papel dele é ser recepcionista. Leitor, igualmente. Salmista, igualmente. Precista, igualmente. Assim por diante. Cada um dentro da sua própria função. Agora, diante da situação que nós estamos vivendo, se não tem outra maneira, nós não vamos deixar a palavra de Deus de lado, esquecido nas nossas celebrações. Nós vamos procurar de todas as formas a fazer com que a palavra de Deus se torne presente na vida da comunidade. Por que as preces não são lidas em cima no altar? Na verdade, não quer dizer no altar, quer dizer o Não, ambão, né? No ambão, é. Não, mas está escrito no altar, eu tô vendo. Bom, o lugar das preces nunca é no ambão. O ambão é o lugar da palavra de Deus e da meditação da palavra de Deus. Por isso nós podemos perceber, o ambão, ele é o lugar das leituras, do salmo, da proclamação do evangelho e da reflexão sobre o evangelho, quando não se tem o púlpito, como a irmã já explicou, o púlpito dentro das nossas igrejas. Por isso, praticamente, a palavra de Deus é fazer com que aquilo que nós refletimos, ela se torne uma oração para a nossa vida. E ela é feita justamente lá na estante onde o comentarista faz o comentário. Desta mesma estante. Tem mais uma, né? Só um pouquinho, só para nós não confundirmos um pouco a cabeça do povo, porque a irmã, quando falou dos espaços litúrgicos e falou do ambão, falou também do púlpito ou da segunda mesa da palavra, na própria instrução geral do Missal Romano, é escrito que as preces, a oração universal dos fiéis, elas podem ser proferidas do ambão. Está escrito na instrução geral do Missal Romano também. Elas podem, não quer dizer que devem. Ali está dito que podem. Inclusive, há uma explicação na instrução falando que elas podem ser feitas quando elas estão, inclusive, de acordo com todo o sentido litúrgico da celebração. Tá?
Então a gente tem esse fator de que elas podem ser feitas, mas não necessariamente precisam ser feitas dali. É o que diz a igreja, então é bom a gente esclarecer para depois não gerar uma confusão com o povo. Né? Justo, mas diante disso eu estou elencando um pouco, né, porque a nossa questão é fazer com que as comunidades, elas preparam as suas preces, né? Então, por isso, vindo as preces da comunidade, então a partir dali, para distinguir um pouco, é usar também o mesmo lugar do comentarista. Tem mais uma. Na hora da consagração, se não pudermos ajoelhar, devemos ficar de pé? Se não puder, é ficar de pé, mas ficar de pé e ainda fazer a sua inclinação, né? Então, quer dizer, fazer a inclinação é dobrar a cabeça, para que adiante disso nós possamos nos prostrar diante do grande mistério que está acontecendo nesse momento, né? E não ficar justamente de pé, olhando para todos os lados e muitas vezes procurando outras formas para se distrair no momento da consagração. Então, só em último caso, quando não puder ajoelhar, aí sim ficar de pé, mas fazer a sua prostração, inclinação. O comentarista é o mesmo que faz as preces ou deveria ser outra pessoa? Ali eu já coloquei, cada membro usar uma função apenas. Então, o comentarista, o papel dele é só fazer o comentário. E o comentário tem 2 momentos para ele fazer. O comentário inicial e lá no final, quando tem os avisos, que também cabe ao comentarista, né? Quando ele estiver preparado para isso. E o leitor, praticamente, o precista é aquele que faz as preces, que seria uma outra pessoa, que faz justamente as preces. E nunca a mesma pessoa. Continuando então sobre a questão das posturas, agora vem a 4ª postura, que é a genuflexão. Ali existe uma dúvida muito grande sobre a questão das pessoas, o que é genuflexão e o que é prostração. Genuflexão significa nós dobrarmos o joelho, até para vocês verem, dobrar o joelho. Então, o joelho ele deve tocar o solo. Isto é fazer praticamente uma genuflexão. E a genuflexão, a maneira correta que nós vamos fazer é justamente sempre fazer. Eu devo dobrar a perna direita, tocando com o joelho direito até o solo, sempre a perna direita. E a genuflexão eu faço diante do Santíssimo Sacramento, principalmente no sacrário, ele mais ainda especificamente quando ele está exposto, né? Eu faço isso também. E também diante do crucifixo, na Sexta-feira Santa, que é feito isso. Então, isso eu faço a genuflexão. Então, são esses momentos. Sempre dobrando o joelho direito até o solo. Agora, a prostração, que é a 5ª postura do nosso corpo, significa estender-se no chão. Quer dizer, deitar no chão. E esse é um sentido de humildade, inteira disponibilidade ao chamado de Deus. E esta prostração é uma atitude assumida para quem vai receber as ordens, né? As ordens sacras. Então, praticamente os ministros ordenados, bispos, padres, diáconos, quando eles recebem esta ordem, eles se prostram totalmente no chão, deitam totalmente no chão, né? Então, justamente de bruços, eles colocam. E ainda de frente para o presbitério ou para o altar. Quando existe um presbitério enorme com espaço, se faz em cima do presbitério. E caso não haja espaço, se faz à frente do presbitério. E também a prostração, ela é feita para quem vai fazer a profissão religiosa. Então, isso elas também fazem.
E o momento da prostração, se prostrar, colocar-se de bruço, é no momento da ladainha, quando se canta o canto da ladainha. Agora, uma coisa chama a atenção aqui para esta postura, a questão da prostração. Nas nossas celebrações, nós costumamos fazer sempre na Sexta-feira Santa, quando nós celebramos a paixão e morte do Senhor. Então, na Sexta-feira Santa, o celebrante ele faz a sua procissão de entrada, tudo em silêncio. E nesse momento, a prostração é feita também em silêncio. Então, é um gesto de humildade, de pequenez, diante da grandeza do Senhor. Então, é esse gesto que se faz. Isto é prostração. Agora, o sexto ponto vem a questão da inclinação. E esta inclinação é um gesto profundo de nós inclinarmos a cabeça. Como a irmã já explicou nos encontros passados também, como nós devemos fazer a inclinação correta. E essa mesma inclinação vai para aquilo que eu expliquei agora há pouco, no momento da consagração. As pessoas que não podem ajoelhar-se, elas fazem esta inclinação. Eles dobram o máximo possível da cabeça, e também o corpo também, para que possa acompanhar esse gesto de inclinação. É isso que deve fazer. E esse gesto é um gesto praticamente de respeito. Respeito diante do sagrado. Então os fiéis, eles procuram praticamente também fazer esta inclinação quando recebem uma bênção solene. Não é só no momento importante da consagração, no momento praticamente de adoração, mas também quando eu recebo uma bênção solene, eu também me prostro. Faço essa inclinação, melhor dizendo, faço a inclinação para receber esta bênção. E todas as vezes, quando eu passo diante do altar, eu também faço a mesma inclinação. Então, esta inclinação é praticamente eu me colocar no gesto de humildade e de pequenez diante da grandeza que se existe. Sétima postura, estender as mãos. As nossas mãos, muitas vezes, durante a celebração, a gente não sabe aonde deixar as nossas mãos, Às vezes a gente tem que enfiar no bolso, tem que enfiar num lugar, enfiar no outro, e as nossas mãos vão para tudo quanto é lado, a gente não sabe o que fazer com as nossas mãos. Então, como nós devemos fazer a questão das mãos? Quando nós temos praticamente nas nossas celebrações, a gente faz as mãos voltadas para o alto, isto quer dizer o quê? Eu estou fazendo oferta de mim mesmo. Eu estou apresentando a Deus as minhas preces. Eu estou fazendo o meu pedido para que ele possa ser acolhido pelo dom divino. Então, é como se eu estivesse oferecendo a Deus. Então, praticamente, as mãos voltadas para o alto. E as mãos voltadas desta forma para o céu, elas falam do grande amor. É a pessoa que busca a Deus. Deus como fonte, Deus como graça, Deus como ligação afetiva, emocional. E a gente vê muitas vezes as pessoas suplicando a Deus, fazendo este gesto para Deus. Depois nós podemos ver nas nossas celebrações, nós temos também a questão, das mãos sobre o pão e o vinho. Então, este gesto de estender a mão sobre as oferendas é um gesto de invocação, onde eu vou invocar, eu vou suplicar a Deus a vinda do Espírito Santo. Então, é desta forma, estender as mãos sobre o pão e o vinho. E as mãos estendidas indica oferta, acolhida, carinho. As mãos estendidas, oferta, acolhida, carinho, é onde nós estendemos os nossos braços para que diante disso nós possamos nos oferecer.
também é um momento assim de receber alguém, um abraço, um aconchego. É dessa forma que a gente faz. Porque nas nossas celebrações, quando nós abrimos nossos braços, é um gesto que nós queremos acolher alguém, abraçar alguém. Então, só uma pausa novamente para mais uma pergunta. O salmo cantado pode ser pelo Ministério de Música ou deve ser por salmista? De preferência que seja o salmista. De preferência. E por isso que o salmista deve ensaiar com os músicos quando ele for cantar. Aí é que vem aquela questão, as 3 opções que eu coloquei sobre a questão do salmo. Então, por isso é necessário a equipe sentar, preparar a celebração, para que ele possa estar em sintonia, porque muitas vezes vão cantar o salmo, lá os instrumentistas não conseguem acompanhar o ritmo de quem vai cantar o salmo. Tudo isso deve estar em sintonia para que a nossa celebração seja bem feita. Continuando, mais uma pergunta. Se for pelo Ministério de Música, quem vai cantar ou vai fazer os versos deve estar no ambão da palavra ou canta do local onde o ministério fica? Nunca do local onde existe o Ministério de Música. Nunca. Ele deve sair de lá e vir até no ambão, para que do ambão ele possa proclamar. Porque o salmo também é a palavra de Deus. Então, por isso, é diretamente do ambão. Porque o salmo se diz, é um momento de meditação daquilo que eu ouvi na primeira leitura. A primeira leitura já foi proclamada, agora eu vou meditar a primeira leitura. Por isso que ela fica entre a primeira e a segunda leitura, fica esse salmo. Então, nunca é lá junto com o Ministério de Música, sempre do ambão. Beleza. Próxima questão, sobre a questão das nossas mãos. Quando nós praticamente apresentamos as nossas mãos, é um gesto de acolhida, de carinho, de aconchego. Agora, quando nós temos as nossas mãos em movimento, o que significa essas mãos em movimento? Significa louvor, significa um aceno, significa uma identificação. Eu estou aqui, eu também estou presente. Então, é justamente isso que praticamente se mostra as mãos em movimento. E quando nós temos as nossas mãos juntas, significa recolhimento interior, significa a busca de Deus, significa a minha fé, a minha súplica, a confiança, significa a entrega da minha vida. Então, por isso, esse gesto de mãos juntas é uma atitude profunda de piedade que eu tenho daquilo que praticamente está ocorrendo durante a celebração. Agora, as mãos para dentro. As mãos para dentro praticamente vem significando repouso. Da mesma forma, as mãos para dentro, como nós temos, significa repouso total. Então, assim, quando nós temos desta forma as mãos juntas, significa praticamente atitude, recolhimento interior. Agora, as mãos juntas significa repouso, piedade. E quando nós temos praticamente as mãos para frente, com a palma da mão também para frente, desta forma, qual é a atitude desta forma? Uma atitude de defesa. Eu vou me defender nesse momento de tudo aquilo que possa me afetar nesse momento. E por fim, as mãos fechadas indica força, luta. Mas o que mais indica a mão fechada é o fechamento de si. Onde muitas vezes na nossa celebração a gente percebe pessoas de mãos fechadas, até braços cruzados e assim por diante. Então é um fechamento em si. Não se abre para Deus. Não se abre para a palavra de Deus. Então são essas as posturas das nossas mãos. Mais uma pausa. Uma pergunta bem pertinente para bem esse momento.
E quanto às palmas na celebração, pode ser feito em que momento? Nos momentos de louvores. As nossas palmas em todos os momentos que existe momento de louvor. Como é que eu vou louvar a Deus? Eu vou louvar com gestos, eu vou louvar com palmas, eu vou louvar com alegria. É expressar a alegria para louvar a Deus. São nesses momentos apenas que eu vou fazer, né? Então, esta é a outra postura, praticamente, de como nós utilizamos as nossas mãos. Só mais uma, padre. É correto... não vou ler. É correto marcar intenção na hora que vai começar a celebração? Isso ocorre muito aqui na minha vila. Eu geralmente sempre coloco assim: se nós devemos preservar um momento de reflexão, momento de interiorização, momento de silêncio na nossa igreja, também não deve se colocar nos últimos minutos momento das intenções. As intenções devem ser colocadas com antecedência, ou no expediente paroquial, ou venha mais cedo para a igreja e ali procura colocar as suas intenções. Mas agora, recomendado praticamente para nós, as intenções não tem necessidade de nós colocarmos para ser divulgado. Não tem necessidade. Porque em vários momentos da celebração, o próprio presidente da celebração, ele apresenta a Deus todas as intenções, as orações da assembleia do pessoal que está ali. Principalmente na oração da coleta, a oração do dia. Por que essa oração? Não é uma simples oração que o padre faz. Ele praticamente faz desta forma a oração. Abre os braços, estende a mão e apresenta a Deus. Quer dizer, ele está apresentando a Deus todas as orações do pessoal que está ali, o pessoal que está acompanhando a própria celebração. Ele está colocando também a Deus as intenções e assim por diante. Ele já está apresentando. E cada um sabe qual é a sua intenção. Não tem necessidade do meu próximo que está ao meu lado saber qual é a intenção. Deus sabendo basta. Basta, então, por isso não tem tanta necessidade. Por isso, em muitos lugares, já se tirou, né, esta questão de divulgar as intenções. O que eles fazem? Quando é colocado as intenções, então no início apenas uma pessoa se encarrega e coloca sobre o altar. Né? Sobre o altar as intenções. Isso significa, estão ali sobre o altar para ser apresentado todas essas intenções a Deus. Os ministros, quando entram, qual a posição das mãos? Os ministros, até depois nós vamos ver isso também, mas os ministros sempre praticamente eles entram de mãos postas, né? E justamente acompanhando, ladeado um do outro, à frente praticamente do celebrante. Então sempre com as mãos postas também, para que eles possam entrar. Muitos lugares eles fazem assim. Então os ministros entram, né, com a mão direita em cima, a mão esquerda embaixo, e também entram desta forma, fazendo a sua procissão de entrada. Por que a mão direita em cima? Porque é através da mão direita que eu ofereço para o próximo. Tanto a questão, eu cumprimento, como eu vou distribuir depois, na minha função, a Sagrada Comunhão. Então, por isso é a mão direita em cima. Não necessariamente, eu sou canhoto e costumo usar a esquerda. Padre, mais uma pergunta. Até uma prática que nós temos. Na hora que o padre termina de ler o Evangelho, podemos bater palmas para a palavra? Não é recomendado. Não é recomendado bater palma para a palavra. Por isso, bater palma, eu já coloquei, é quando a palavra de Deus, ela entra em procissão nesse momento. Porque terminou de proclamar a palavra de Deus, é um momento de interiorização. É um momento de eu refletir, né? Contemplar essa palavra. E se eu fizer qualquer gesto exterior, é a partir desse momento que eu não vou conseguir me preparar espiritualmente
para interiorizar esta palavra e ver qual a mensagem que esta palavra traz para mim nesse dia. Então, por isso, não é aconselhável bater palma após a proclamação da palavra. Continuando um pouco mais sobre a questão das nossas posturas, agora praticamente a 8ª postura, bater no peito. Esse bater no peito que a gente faz expressa praticamente um momento, uma expressão de dor, expressa praticamente uma questão de arrependimento, principalmente dos pecados. E na nossa celebração a gente faz isso, principalmente quando a gente recita a oração do ato penitencial. Então, esse é o momento praticamente que a gente bate no peito, expressão de dor, de arrependimento dos pecados praticamente que eu tenha cometido. Por isso se diz, o ato penitencial que me leva a reconhecer a minha condição humana, a minha condição de pecador. Então, por isso eu quero, diante da grandeza de Deus, apresentar a minha condição. Não quer dizer que praticamente o ato penitencial ele é uma confissão. Depois nós vamos ver novamente, mas ele vem expressando isso. O 9º ponto é a questão da procissão. A procissão que a gente faz, tem várias procissões praticamente na nossa celebração. É um caminhar em grupo, né, fora da igreja. E esse grupo nós temos em vários momentos na nosso ano litúrgico. Na solenidade de Corpus Christi, no domingo de Ramos, na festa praticamente do nosso padroeiro. Agora, na nossa celebração, quais praticamente são as procissões que nós temos? A procissão de entrada, nós temos a procissão da aclamação da palavra, mesmo que não tenha a procissão da palavra de Deus, mas os leitores, eles fazem a procissão do lugar que eles se encontram até o ambão para proclamar a palavra de Deus, e mesmo o presidente também. Nós temos a nossa procissão das oferendas, nós temos a nossa procissão da comunhão, onde entra em procissão para que possamos receber também o pão da vida. Nós temos a procissão também da despedida, da nossa ida em missão, quando termina o nosso ato litúrgico. Então esse é o 9º ponto. O 10º ponto fala sobre a questão das danças litúrgicas. As danças litúrgicas não é muito usado em nosso meio aqui, e ela é usada muito na questão dos povos indígenas e também dos povos africanos. Então, praticamente, eles querem expressar através da dança, né, a questão da sintonia com a palavra de Deus e, diante disso, expressar também a questão do amor a Deus através da dança. Então, por isso eu disse, o corpo ele fala, os nossos gestos eles falam. E também agora nós temos praticamente a questão do silêncio. O silêncio ele é fundamental nas nossas celebrações. E nós temos vários momentos praticamente na nossa celebração que nós precisamos do silêncio. E o silêncio é uma atitude indispensável para nós. É uma atitude de respeito, de atenção, de meditação, de olhar-se para dentro de nós, né? Então, esse silêncio, ele fala muito. E no próximo encontro, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a questão do silêncio nas nossas celebrações litúrgicas, né? Então, como já está fechando o nosso horário para esse dia de hoje, então eu paro por aqui para depois nós continuarmos no próximo encontro. Ainda algumas posturas que nós precisamos e também falar do silêncio nas nossas celebrações. Então, por isso, hoje nós paramos por aqui. Na próxima semana nós vamos continuar de onde nós paramos. Então, por isso, nesse momento, eu devolvo a palavra também ao nosso coordenador do curso, também o Arnaldo,
onde ele também vai fazer o encerramento desse nosso encontro de hoje. Queremos agradecer, então, ao Padre Antônio pela disposição, além de estar sempre aqui conosco, nos ajudando na nossa paróquia, também se dispôs a estar conosco aqui nesta escola de formação. Ele vai estar conosco ainda em outros encontros, vai continuar esse assunto, ainda temos muita coisa para falar sobre liturgia, existem muitas perguntas, o povo começou a se interessar agora, a gente está percebendo pelo volume de perguntas que vai chegando, inclusive chegou mais algumas perguntas ali no final, que vão ser respondidas a partir do próximo encontro, porque a gente tem mais conteúdo que vai falar, inclusive, sobre esses assuntos que estão sendo mencionados ali. Apesar das interrupções, Padre Antônio, com algumas questões que ainda vão ser faladas, mas é importante que aí o povo vá percebendo que o nosso interesse, o interesse aqui da paróquia, o interesse do Padre Carlos, do Padre Antônio, o interesse de todo o CPP, é fazer com que o povo se sinta à vontade na celebração, se sinta contente por estar ali. Por isso a gente faz esse esforço todo. Mas agora, queremos, antes de encerrar, fazer o sorteio para todos aqueles que estão assistindo conosco, que colocaram o seu nome para participar do sorteio. E não esqueçam, os primeiros encontros estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, Paróquia Magalhães, Laguna, Santa Catarina. Se você que está chegando hoje não viu os 3 primeiros encontros, não perca, está lá disponível. Vai lá e assiste a hora que quiser. Carla? Do número 1 ao 55, Padre Antônio. Número 1 ao 55. Vou ficar com o número 5. 5? Alexandra Maiati. Então, a Alexandra Maiati vai ganhar no mês da Bíblia uma Bíblia Sagrada que já está, inclusive, uma dedicatória do nosso pároco para você. Como é que vai funcionar essa questão dos prêmios? Quem já foi sorteado nos outros 2 encontros, tem gente que não pegou ainda. Então, como é que vai funcionar? Você tem uma semana, ou seja, até o próximo encontro, para buscar o seu prêmio, aqui no atendimento paroquial. Então, de amanhã até a próxima quinta-feira, no final do expediente, você deve buscar o seu prêmio. Senão, a gente vai sortear para outro, que esteja com intenção. Se você ganhou, venha buscar. Uma semana para pegar o seu prêmio, a Bíblia Sagrada está à sua disposição. Padre Antônio, a gente está tendo vários e vários comentários agradecendo, dizendo que sua aula foi maravilhosa, dando os parabéns para o senhor, que está tudo muito bem explicadinho, numa linguagem bem acessível. Está todo mundo gostando. Obrigado. Né? Não quero praticamente levar os meus méritos, né? Mas agradecer a Deus por esta oportunidade, né? Porque os méritos não são meus, os méritos são de vocês. Porque eu acho que é uma questão que vocês estão necessitando isso, e eu tive apenas a oportunidade de me colocar à disposição para levar esse conhecimento para vocês. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Nós realmente queremos agradecer a todos vocês que estão participando conosco, em nome do nosso pároco, Padre Carlos Henrique, em nome da nossa coordenação de pastoral da paróquia, em nome do Padre Antônio, em nome de todos que estão fazendo esse esforço para que você receba na sua casa um pouquinho mais de instrução, um pouquinho mais de formação e possa se sentir bem nas nossas celebrações, se sentir bem na nossa igreja. Sinta-se sempre acolhido por nós. Quando tiver dúvida, não hesite em perguntar. Os padres estão aqui para nos ajudar e eles fazem questão de que as pessoas perguntem, de que esclareçam suas dúvidas. Na verdade, Padre Antônio? Sim, claro. Não é bom quando o senhor chega numa celebração e a pessoa já me indaga alguma coisa, se pode ser assim, se pode ser daquele jeito? E é o meu costume de sempre chegar mais cedo nas comunidades, antes do horário da celebração, justamente para isso, né? Para que possa esclarecer as dúvidas que se tem, ou até orientar em alguns pontos que precisam ser orientados, né? Então, eu fico muito contente quando essas dúvidas elas surgem, e isso mostra que as pessoas também têm vontade de aprender. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique conosco. Próxima quinta-feira, nós não teremos um encontro. É importante a gente lembrar que na próxima quinta-feira nós estaremos na festa do Divino Espírito Santo. E nós teremos 7 noites de missas,
mais 7 dias com adoração ao Santíssimo, 7 dias com confissões. Você vai ter a oportunidade do dia 14 ao dia 20, aqui na nossa paróquia, você vai ter momentos para adorar ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, você vai ter um momento para se confessar, os padres estarão à sua disposição para isso, e você vai ter 7 noites para refletir sobre os dons do Espírito Santo e sobre aquele mal que te afasta de Deus, que são os pecados capitais. Cada noite refletiremos um pecado e um dom de Deus, um dom do Espírito Santo. Então, na semana que vem, excepcionalmente, nós não teremos esse encontro, porque estaremos em missa festiva do Divino Espírito Santo na nossa paróquia. Na outra quinta, então, voltamos com o Padre Antônio dando continuidade no curso. Padre Antônio? Então, não percam, né? Agora, daqui para frente, vai ficar cada vez mais gostoso, né? O nosso cursinho, onde nós vamos falando da nossa realidade e aquilo que você gostaria de saber também, né? Ou esclarecer algumas dúvidas que você tenha, né? Então, não percam, vamos participar, né? E vocês assistindo depois em casa novamente, se surgir alguma dúvida, mande também a pergunta para nós, que nós vamos, numa ocasião, responder essas perguntas, essas dúvidas que você tem, certo? Então, daqui 15 dias estaremos de volta aqui. E nós queremos finalizar esse nosso encontro nesse dia de hoje, também nos colocando nas mãos de Maria, né, fazendo toda a nossa consagração a ela, para que ela possa sempre estar presente na nossa vida, na nossa caminhada, e estender o seu manto protetor sobre cada um de nós, dizendo: ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço por toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó minha boa mãe, guardai-me e defendei-me como bem propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e compadeça de vós, que o Senhor volva seu olhar para vós, os dê a saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor nos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Então, semana que vem nós não teremos, mas na outra semana estamos de volta aqui. Uma boa noite a todos. Boa noite, tchau.